Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia, com a graça de Deus, iniciamos mais este dia e que Deus abençoe a você neste dia poderosamente. Hoje nós vamos para o nosso penúltimo vídeo a respeito do fortalecimento da fé e nós veremos hoje, pela palavra de Deus, mais um meio pelo qual nós podemos fortalecer a nossa fé. Então, se nós seguirmos como está aqui na Bíblia, a nossa fé ficará mais forte, tá bom? E antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte aí o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E caso você queira também, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos. Olha, em Romanos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala algo a respeito de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, a Bíblia chama ele assim, pai dos crentes, pai dos fiéis, pai daqueles que creem, pai no sentido de ser aquele que gerou esse tipo de fé. Não é? Ou seja, Abraão ele creu em Deus de uma tal maneira que o impossível aconteceu com ele. Pode acontecer com você também, mas tem que crer do mesmo jeito que Abraão fez. Você sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo o seguinte, olha, Abraão estava com 99 anos e a esposa dele, a Sara, estava com 89 anos. Os dois tinham uma diferença de idade de 10 anos. Acontece que a Bíblia diz que Abraão, com 99 anos, já estava com o corpo, no sentido masculino, no sentido de atividade sexual, amortecido. Embora ele tivesse força para trabalhar, fosse um homem muito disposto, infelizmente ele não tinha mais a capacidade de manter uma relação sexual. Então não tinha como sair um filho dele. Sara, pior ainda, porque Sara, diz a Bíblia, olha só, já havia passado o costume das mulheres. Então ela não menstruava, ela não ovulava, né? Com 89 anos não gerava mais filhos. Só que Sara tinha um outro problema. Ela sempre foi estéril. Durante toda a sua vida, até os 89 anos, até os 90 anos, Sara nunca pôde gerar filhos. Então era simplesmente impossível aos olhos humanos Sara e Abraão terem um filho. Era impossível aos olhos humanos. Mas aí entra a questão da fé, né? Porque a fé é justamente para resolver, é para trazer à existência aquilo que, humanamente falando, é impossível, né? Ou seja, é impossível de se resolver aos olhos dos homens, não tem solução aos olhos dos homens, mas para Deus tem. Mas tudo que nós adquirimos de Deus tem que ser pela fé. Agora tem uma coisa, olha, quanto maior a bênção, é claro que tem que ser maior a fé, não é? É proporcional. Com uma fé pequena, o que se adquire? O que se conquista? Coisas pequenas, coisinhas. Mas na hora de adquirir coisas grandes, ou na hora de receber um milagre grande, você não recebe com uma fé pequena. Em nenhum lugar da Bíblia diz que nós devemos ter uma fé pequena, que uma fé pequena faz grandes coisas. Até mesmo aquele texto bíblico que fala a respeito da semente de mostarda, né? Onde o Senhor Jesus fala a respeito da nossa fé comparada a um grão de mostarda. Tem tradução bíblica que até traduz errado, né? Que traduz assim, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso, essa não é a tradução. Em nenhum manuscrito sobrevivente há esse tipo de declaração. Ele não fala se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. A expressão correta é se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Então, não é no sentido de tamanho, mas na essência. Ou seja, um grão de mostarda, sim, ele é minúsculo, é um tiquinho de nada. Mas depois de plantado, se ele for regado, cuidado, né, nutrido, ele vai brotar, vai crescer e vai crescendo, e ele se torna da horta a árvore maior, né, o arbusto maior, chega a 3 metros de altura, de uma semente que você não dá nada por ela. Mas, repito, se ela for plantada, nutrida e cuidada, ela vai se tornar uma árvore gigantesca. Então, em comparação com as outras hortaliças, né?
Então a fé também é assim. Uma fé pequena não produz nada, mas se você fizer a tua fé crescer, ela vai conseguir grandes coisas. E aí então, voltando no caso de Abraão, era impossível Abraão e Sara terem um filho naquela idade. Acontece o que eles precisavam? Eles precisavam aumentar a fé. Não é? Então, um belo dia, Deus chega para Abraão e para Sara e diz assim para eles: olha, daqui um ano vocês vão ter um filho. Abraão, você hoje está com 99 anos, até o teu filho nascer você vai ter 100. Né? Sara, você está com 89, até o processo da gravidez acontecer tal, ele vai nascer tendo você 90 anos. Sabe o que Abraão e Sara fizeram? Principalmente Abraão, eles fortaleceram a sua fé. De que maneira? Dando glória a Deus. Gente, dar glória a Deus fortalece a nossa fé, porque dar glória a Deus é um meio de a gente se aproximar de Deus. Quanto mais próximos, mais íntimos de Deus nós ficamos, maior se torna a nossa fé. E eu vou ler para você o texto, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18. Olha o que diz o texto, olha, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim, quer dizer, dessa tal maneira será a tua descendência. Paulo aqui se refere a uma promessa de Deus para Abraão lá no Antigo Testamento. Depois ele continua. E Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, olha o que o texto diz. Abraão tinha noção de que ele era um velho. Ele sabia que o corpo dele não funcionava mais. Mas isso não impediu ele de buscar fazer a sua fé crescer. Olha o que diz o texto. Ele não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Não, ele não duvidou. Ora, se ele não duvidou, o que ele fez? Ele acreditou, né? Então ele creu na promessa de Deus. Diz assim, olha, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. De que modo que ele se fortaleceu? Pela fé, dando glória a Deus. Veja, Abraão se fortaleceu no sentido humano, no sentido carnal e no sentido espiritual. A fé dele foi crescendo. Quanto mais ele dava glória a Deus, mais a fé crescia. Você pode perguntar assim, pastor, mas que mistério é esse que há em dar glória a Deus para nossa fé aumentar, para nossa fé crescer? O mistério é esse, ó. Quando você está dando glória a Deus de coração, não por aquilo que você vê, não por aquilo que você sente, mas por uma promessa de Deus, porque quando você diz que é crente, isso significa que você crê naquilo que Deus fala, né? Como Abraão. Abraão não via o corpo dele bem, não via o corpo de Sara bem. Ele sabia que era velho, sabia que o corpo estava amortecido, mas ele não levou isso em conta. O que ele levou em conta foi o que Deus falou. Então, por aquilo que Deus falou, ele dava glória a Deus e dava glória a Deus de todo o coração. Quando você dá glória a Deus, você está exercendo a sua adoração pessoal. Quando você não pede nada para Ele, você apenas está glorificando pela promessa que Ele já deu de fazer algo na sua vida. E você sabe que Deus fala isso para a gente hoje no Novo Testamento? Deus promete nos ajudar, Deus promete nos amparar, nos fortalecer, nos sustentar. Ele promete nos abençoar, Ele promete cuidar de nós, Ele promete responder às nossas orações e diz mais, o Senhor Jesus diz que para gente que crê, nada nos será impossível. Jesus falou isso, nada será impossível para vocês, desde que você faça a sua fé crescer. Então, uma das maneiras de fazer a nossa fé crescer é essa, sabe? Quando você está ali atolado de problema, de preocupação, de situações que aos olhos humanos não há solução, comece a dar glória a Deus, comece a glorificar, comece a dizer glórias a Ti, Senhor. Te dou glórias em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor prometeu cuidar de mim, me abençoar a minha vida, abençoar a minha família. Te dou graças, Pai. Eu não te dou graças por aquilo que eu vejo, porque o que eu vejo está tudo difícil, está tudo contrário da Tua palavra. Mas o Senhor prometeu mudar a minha história, então eu te glorifico, te exalto, te adoro e vai fazendo assim. Você pode gastar aí horas glorificando a Deus, adorando a Deus. E isso vai fazer a sua intimidade com Deus se aprofundar, crescer cada vez mais e automaticamente a tua fé se fortalece também. Então, meu amigo e amiga, se fortaleça dando glória a Deus. Eu sei que às vezes a sua mente ela não consegue entender isso,
né, a mente natural, né? Porque a mente vai dizer assim, ó, não adianta fazer isso, o que você está fazendo? Agora é hora de desespero, é hora de desnorteio, né? Agora é hora de você se abalar. E você vai dizer, não, o meu Deus prometeu cuidar de mim, então eu dou glória a Deus. Mas tem que dar glória a Deus mesmo na cara do diabo, viu? E o diabo principalmente, ele não vai querer que você dê glória a Deus, não. Ele vai querer que você chore, que você se desespere, que você abra a boca para confessar a derrota. Não, faz como Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, então devemos proceder como ele procedeu. Vamos dar glória a Deus. A partir do momento que você viu na Bíblia uma promessa que é para você, por exemplo, a promessa da cura, Deus promete curar você. A promessa da família, Deus promete transformar a sua família. A promessa do batismo no Espírito Santo, tudo isso já foi dado para a gente. Então, em vez de ficar pedindo, repetindo a oração e repetindo a petição, vamos dar glória a Deus constantemente, constantemente. Pai, o Senhor prometeu me curar, te dou glórias por isso. O meu corpo pode até sentir o contrário, mas eu não ligo para o que o meu corpo diz ou sente, eu ligo para o que o Senhor fala, aleluia, glória a Deus. E você vai fazendo isso. Meu filho, tanta coisa boa pode acontecer nesse processo de você dar glória a Deus. Tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo fazendo isso. Nem estão buscando por isso, mas a aproximação de Deus, quando a pessoa começa a glorificar, é tão grande que a pessoa ela se torna tão consciente de Deus ali na vida dela que ela até é batizada no Espírito Santo, falando com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Então, glorifique a Deus diante de qualquer situação. Se você fez uma oração forte, repreendeu o diabo, né, mandou ele sair, expulsou, fez na fé, agora descansa o coração e começa a glorificar a Deus dizendo, Pai, eu te glorifico porque o Senhor disse que eu expulsaria demônios. Eu já fiz a minha parte, exerci a minha autoridade, mandei o imundo sair. Então, glória a Deus que o Senhor já me respondeu. É essa a atitude de um crente de fé. É essa a atitude de um filho de Abraão, vamos colocar assim. Então, aprenda a fazer dessa maneira. Mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. Que nem Abraão, tudo dizia o contrário. Mas ele se fortaleceu dando glória a Deus. Quando viu, o milagre aconteceu. Ele voltou nele aquela disposição de jovem, voltou nele aquela coisa, aquele desejo por Sara. Deus também operou milagre em Sara, rejuvenesceu a mocidade dela, né? Curou aquele problema que ela tinha e Isaac nasceu. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos. Pode acontecer com você também um milagre dessa natureza, tá bom? Algo impossível aos olhos humanos pode acontecer com você. E agora nós vamos fazer a oração final, a oração da fé. Você gostaria de pegar um copo com água e colocá-lo pertinho do seu aparelho? Vai lá pegar então o seu copo com água e nós vamos falar com Deus. Oremos ao Pai. Pai celestial, Pai bendito, Pai amado, Pai santo, Pai glorioso, nós te damos graças e te damos glória. Glórias a ti, Senhor. Nós te glorificamos, glorificado seja o teu santo nome, Pai bendito, Pai amado, Pai santo, glórias a ti pela tua promessa, Pai. O Senhor promete nos escutar, nos ouvir em nossas orações, o Senhor promete responder ao clamor daquele que está aflito e ao clamor daquele que crê em ti. E essa pessoa, Pai, que ora comigo nesta manhã, ela tem essa fé, ela tem esse conhecimento, ela sabe disso, Pai, que se ela pedir, ela vai receber. Então, Pai, responde ao clamor dessa pessoa, Pai, que ora em favor dos filhos, em favor do marido, em favor da esposa, em favor de um amigo, em favor de um ente querido que está no hospital ou na UTI. Meu Pai, faz um milagre, reverte a situação de morte, Pai, traz vida, reverte a situação de doença incurável, Pai. Que haja cura. Traz, meu Pai, para essa pessoa paz no coração dela, essa pessoa, Pai, que começou o dia, começou a semana na realidade já atribulada, com medo, com preocupações, com insegurança, com incerteza, Pai. Põe dentro do coração dessa pessoa, eu te peço, a certeza da tua presença e da tua ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te dou graças, te peço, supra todas as necessidades materiais que essa pessoa tenha para o dia de hoje e eu te dou graças por isso, Pai. E finalizando esta oração, eu te peço, abençoa também este copo com água e no beber desta água que essa pessoa receba a sua bênção e tudo isso redunde em glória ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito obrigado e graças a Deus. Amiga e amiga, beba da sua água com fé, confia na ajuda do Senhor sobre a sua vida. Não desacredite. Olha, a situação pode estar mais desesperadora que você possa pensar, tá? Mas o diabo, ele quer que você continue crendo que tudo está perdido. Mas se você continuar crendo no diabo, de fato,
as coisas não vão mudar. Então mude dando glória a Deus, porque Deus ele quer ver a sua confiança nele, aí ele faz a coisa mudar. Comece dando glória a Deus, passa o dia todo glorificando a Deus e em toda oportunidade, dê glória a Deus e deixa Deus fazer o restante na sua vida. Quer dizer, o restante que eu digo não é o menor não, é a parte mais difícil, né, que é o milagre, né? A parte mais fácil é nossa, de buscar Deus. A parte mais difícil pra gente, Deus toma conta, né? Porque para ele não é nada difícil, nada impossível, tá bom? E o próximo vídeo será o vídeo final sobre o fortalecimento na fé. Então eu encontro você no próximo vídeo. Deus abençoe grandemente e até lá.